Sabe, existe um segredo que conecta as melhores tortas de frutas e aqueles biscoitinhos que simplesmente derretem na boca. Hoje, a gente vai desvendar e dominar essa base da confeitaria, a famosa massa quebradiça. Vamos juntos transformar o jeito de fazer sobremesas. Já pensou naquela base de torta perfeita que se desfaz a cada mordida, super crocante, amanteigada e que nunca, mas nunca mesmo, fica borrachuda? Então, o segredo está no nome. Massa quebradiça. É quase uma ciência para criar essa textura que quebra perfeitamente. Para a gente entender esse segredo da crocância, a gente precisa ir um pouquinho mais fundo, quase na ciência da coisa. Vamos descobrir o que realmente define uma massa como quebradiça. Pensa assim, a massa quebradiça é basicamente o oposto de um pão. No pão a gente quer elasticidade, certo? Já na nossa massa, a gente quer que ela se desfaça. E para isso, precisamos evitar a todo custo o desenvolvimento de um tal de glúten. Ele que forma as redes elásticas e aqui ele é o nosso grande vilão. Olha, são só 4 ingredientes, mas o truque, a mágica mesmo, está toda na proporção. A farinha dá estrutura, o açúcar e o líquido dão liga e sabor, mas a grande estrela aqui, sem dúvida, é a gordura. Ela age como um escudo, sabe? Envolve as partículas de farinha e impede o glúten de se formar. É ela que garante que a massa quebre do jeito certo. Então a regra de ouro, aquela para anotar e nunca mais esquecer, é esta. O glúten é o inimigo número 1 da massa quebradiça. Aquela elasticidade que deixa o pão fofinho é exatamente o que transforma a base de uma torta em algo, bem, borrachudo. O nosso objetivo é sabotar a formação dele de todas as formas. Bom, com a teoria na ponta da língua, vamos para a prática. Existem 2 caminhos principais para chegar na perfeição, e a escolha vai depender do resultado que se quer. Vamos conhecer agora os métodos que separam os amadores dos mestres. A grande virada de chave entre as 2 técnicas está na temperatura da gordura. De um lado, a sablage, com gordura bem gelada, cria aquela textura que parece areia, super delicada, perfeita para tortas. Do outro, a cremage, com a gordura em temperatura ambiente, resulta numa massa mais firme, crocante, ideal para biscoitos. No método sablage, o segredo é ser rápido e manter tudo frio. Com a ponta dos dedos, a gente incorpora a manteiga gelada na farinha até formar essa farofinha que parece areia. Essa gordura vai proteger a farinha do líquido. E o descanso na geladeira? Ah, esse é sagrado. Ele relaxa pouco o glúten que se formou e deixa a manteiga bem firme antes de ir para o forno. Olha só essa imagem. Dá para entender direitinho de onde vem o nome, né? Sablagem, em francês, quer dizer areia. E cada pedacinho de manteiga que a gente vê aí vai derreter lá no forno, soltar vapor e criar umas bolsinhas de ar. E o resultado é aquela textura folhada, super leve que todo mundo ama. Agora, no método cremage, a história começa de um jeito bem diferente. Aqui, a manteiga e o açúcar são batidos primeiro, até virar um creme fofinho, uma emulsão. A farinha entra por último e a gente mexe o mínimo do mínimo só para incorporar. Essa base mais estável cria uma massa mais densa, mais crocante, perfeita para biscoitos que não podem esparramar no forno. E olha, quando se domina essas 2 técnicas, um mundo novo se abre na confeitaria. A mesma base de ingredientes pode levar a resultados, nossa, completamente diferentes. Vamos ver como essa massa pode ser versátil? É só olhar para essa versatilidade. Usando o método sablage para uma massa mais neutra, dá para fazer desde uma torta de frutas super delicada até uma quiche salgada, cremosa. A técnica é que define a textura, o sabor quem define é a nossa imaginação. E no universo dos biscoitos, então? A variedade é enorme, desde um amanteigado clássico que quase desmancha na boca até um gingerbread cheio de especiarias para o Natal. A técnica por trás é a mesma, mas pequenas mudanças nos ingredientes criam sabores e texturas únicos. Ah, mas é claro que nem tudo são flores, né? Quem nunca ficou frustrado com uma massa que encolheu toda ou ficou dura demais? A boa notícia é que esses problemas têm solução. Vamos ver como consertar os erros mais comuns para ter sempre um resultado perfeito. Os 2 grandes problemas são esses, massa dura e massa que encolhe. E a causa, olha, é quase sempre a mesma. Ou mexeu demais, desenvolvendo glúten, ou não deixou descansar direito. A solução é simples. Manusear o mínimo possível e, por favor, sempre, sempre deixar a massa descansar na geladeira antes de assar. Isso relaxa o glúten e deixa a gordura no ponto certo. Entender esses fundamentos muda o jogo na confeitaria. Deixa de ser uma questão de sorte e passa a ser uma questão de controle, de entender a ciência por trás da arte. A maestria
fica muito mais próxima. Tem uma frase que resume perfeitamente essa filosofia. A excelência na confeitaria não é alcançada apenas seguindo receitas, mas compreendendo os processos. É exatamente isso. Quando a gente entende o porquê das coisas, aí sim a gente consegue criar de verdade. Com os segredos da farinha, da gordura e do glúten todos revelados, a base perfeita agora está ao alcance de todos. A grande questão que fica é: qual vai ser a próxima maravilha a sair desse forno?